Cristo. Amém. Passa a palavra ao nosso irmão Mário. Deus abençoe. Tá. Valeu. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda. O nosso tema hoje é o verdadeiro noivo. Abramos a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 2. E leiamos a porção do Evangelho. Todos acharam? Amém? João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformou em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Oramos, Senhor, que abra os nossos corações, o entendimento, que possamos ter profundidade na Tua palavra, que a gente saia daqui melhor do que entramos e servindo a Ti de melhor maneira. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João é um evangelho peculiar, diferente dos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele nos traz uma perspectiva de Jesus um pouco diferente. E eu queria trazer isso aqui hoje para vocês. O capítulo 2 até o capítulo 4, João nos traz a substituição da velha ordem para a nova ordem. Percebam, no capítulo 2 é feito, Jesus faz o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho. Então, a velha aliança, a água que representava a purificação, agora pelo vinho. Mais adiante, Jesus entra no templo e nos diz: destruirei esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Então, há uma substituição do templo antigo para o novo templo, que é o corpo dele. Mais adiante, nós vemos a mulher samaritana, aonde Jesus pede água a ela, e ela diz, e ele diz a ela que a água verdadeira é a água que ele daria a ela. E um pouco mais adiante, ela pergunta: onde devemos adorar? Em Jerusalém ou Gerezim? E ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. No espírito do Senhor e na verdade que é nosso Jesus Cristo. Então há uma substituição aqui. O evangelista João traz uma perspectiva da substituição da velha aliança para a nova aliança.
Mas quem é esse Jesus que João nos apresenta? Voltemos no capítulo 1. E aqui, eu queria que a gente enxergasse o Evangelho de João com os óculos do Velho Testamento. Precisamos entender a tradição judaica, o Pentateuco, a Torá que foi dada a Moisés, para que a gente possa extrair o melhor do texto que João nos traz. Então, João começa no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se a gente for em Gênesis, no capítulo 1, é dito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o mesmo princípio, Moisés começa o texto de Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no capítulo 1 temos Deus, no capítulo 2 o Espírito Santo, e no capítulo 3 o poder da palavra de Deus, trazendo todas as coisas à existência. E João começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Ainda no capítulo 1, 10, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus é soberano, Deus é que nos chama. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como unigênito do Pai. Unigênito, único gerado do Pai. Então, o Evangelho de João nos traz a glória de Jesus, a união hipostática, como Deus se relaciona com o homem através de Jesus Cristo, a kenosis. Deus se esvazia e habita entre nós. Então, quando Deus fala no Antigo Testamento que não habitaria em tendas feitas por mãos de homens, ele encarna no templo que ele mesmo construiu, que foi a coroa da criação, o Adão. Aquele Adão caiu, mas Deus vem em resgate da gente e hoje nos fazemos nova criatura em Jesus Cristo. E é isso que João vem nos trazer. É esse Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que entra num casamento e faz o seu primeiro milagre. Entremos no texto. João 2, 3 dias depois. Se a gente começar a contar um pouco antes, e olha que interessante, olha como João vai trazendo um elemento correlacionando com o Antigo Testamento. Se a gente começar a contar de João, capítulo 1, versículo 19, este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Então, sacerdotes vão até João Batista para perguntar se era ele o Messias esperado, um dia. No 29, no segundo dia, João Batista está no Jordão e Jesus passa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No 35, no dia seguinte, terceiro dia, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disse-lhes, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde mora? Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele,
aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou 16 horas. Então já era o fim do dia. O próximo versículo era André, o irmão de Simão Pedro. Já é outro dia. Então já temos 4 dias aqui. Estão acompanhando? Que é o dia onde Natanael é chamado. E Jesus fala: eu te vi sentado debaixo do pé de figueira. No capítulo 2, começamos 3 dias depois. E aqui o comentarista D.A. Carson nos traz 7 dias. 4 com 3, 7. Isso nos lembra, é um eco dos 7 dias da criação. Então, provavelmente, o casamento ocorreu num sábado. Existem controvérsias, mas existem linhas que entendem que o casamento ocorreu no sábado. Um casamento judaico, se a gente for na cultura judaica, ele poderia durar até 7 dias. Uma outra ala do judaísmo entende que não se poderia ter casamento no dia sagrado. Mas, se a gente for fazer essas contas, dá certinho 7 dias, e provavelmente foi no sábado. Então, o Messias prometido, aquele que traria o descanso para o povo de Israel, inicia o seu ministério no 7º dia, fazendo o primeiro milagre. Houve um casamento. Então, 3 dias depois, houve um casamento. Voltemos a Gênesis. O casamento é uma instituição de Deus. Deus fez o primeiro casamento lá no Éden. Deus criou o homem, colocou no Éden, comissionou esse homem para que fosse a imagem e semelhança dele. Então, Deus ordenou que o homem sujeitasse, ordenou que o homem cultivasse e guardasse. E, meus irmãos, o nosso Adão caiu e não guardou. Ali, Deus fez para ele uma ajudadora, colocou ele em sono profundo e do seu lado, da sua costela, lhe tirou uma mulher. E ali tivemos o primeiro casamento. Agora, nosso Senhor Jesus entra no casamento, houve um casamento em Caná da Galileia, sabemos onde foi o casamento, achando-lhe assim ali a mãe de Jesus. Ora, a mãe de Jesus estava no casamento. Provavelmente ela tinha relação íntima com os noivos, ou amizade ou parentesco. Que logo depois é dito, Jesus também foi convidado, e com os seus discípulos, para o casamento. Então Jesus também vai e leva os seus discípulos. Aqui a gente entende os 5 discípulos que está no capítulo 1. Não eram os 12. André, Filipe, Pedro, Natanael e João. João não é dito aqui, o nome dele não é dito, mas a gente entende que foi João, o próprio que escreveu o Evangelho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Provavelmente, aqui, Maria não estava esperando um milagre de Jesus, até porque o Evangelho, o texto nos diz que foi o primeiro milagre de Jesus. Então, como provavelmente ela era viúva, porque a gente só vê José até a hora que Jesus, na infância de Jesus, que ele se perde, a gente só vê José até ali, provavelmente ela era viúva. Então, quem sustentava a casa, quem sustentava ela, era Jesus, que era o filho mais velho. Ele era carpinteiro, ele trabalhava, então ele sustentava ela. Por isso ela chega a ele e anuncia que o vinho tinha acabado. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui parece que Jesus trata ela com um pouco de rispidez, mas a gente entende que Jesus começa o ministério dele nesse momento, e ele começa a dar uma distância para Maria. Então aqui agora ela tem que enxergar Jesus como o Messias, assim como os outros discípulos e os demais. E ele diz, ainda não é chegada a minha hora. João, quando coloca a hora, ele sempre coloca
apontando para a cruz. E quando Cristo chega no Getsemane, ali é chegada a hora. Então a gente entende que ele está falando, ainda não é chegada a hora de eu derramar o meu sangue, o verdadeiro vinho. E a gente vai ver aqui mais adiante. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui ela já entende que ela é uma seguidora de Jesus e fala, façam tudo o que eles disserem. Estando ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Então, aqui está 6 talhas de pedra. Então, os judeus usavam as talhas para se purificar. Então, a água era usada para a purificação, representando a antiga aliança. E Jesus pede para que encham de água até a tampa, totalmente. E assim é feito. Então, aqui agora Jesus transforma a água. Capítulo 8. Então lhes determinou, tira agora e leva ao mestre-sala. E eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformou em vinho. Não sabendo de onde viera e sabendo que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Então, aqui, meus irmãos, a gente vê a maravilha do milagre de Jesus. Ele transforma a água da purificação dos judeus no vinho verdadeiro que representa o sangue do Cordeiro, apontando para a cruz, a nova aliança. É isso que João vem trazer para a gente. Então, o verdadeiro noivo aqui, porque o noivo era quem tinha que suprir totalmente o casamento. Então, era a responsabilidade do noivo, na época dos judeus, que o noivo suprisse o casamento. Então, faltar vinho ou faltar alguma coisa no casamento era um escândalo. E isso poderia até gerar um processo por parte da família da noiva. Mas Jesus vem aqui nos dizer que ele é o verdadeiro noivo. Se a gente perceber, o nome do noivo nem é dito, mas Jesus é o verdadeiro noivo. É ele quem vai nos suprir nas bodas do Cordeiro. É ele que vai nos dar todo o suporte que a igreja precisa. Então, que a gente olhe para a cruz, que a gente busque no Senhor Jesus, como noiva, agradar a ele para aquele grande dia. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aqui Jesus mostra a sua glória. Se a gente voltar lá em Gênesis, a gente percebe que Deus fez o homem, Adão, e do seu lado ele tirou a sua noiva. Colocou Adão em sono profundo e da sua costela tirou Eva. Aqui nós percebemos que quando Cristo vai à cruz, na hora que ele adormece, na hora que ele morre em sofrimentos, é furado o seu lado e sai água e sangue. A água que purifica a igreja e o sangue que redime a noiva. Então, Cristo é o nosso verdadeiro noivo. É ele quem veio nos dar a remissão dos nossos pecados e é nele que devemos esperar naquele grande dia. Então, que Deus nos direcione, que possa nos guiar, que a gente possa ter esperança no nosso noivo, no verdadeiro noivo, que o Evangelho nos traga entendimento e sabedoria para que a gente busque cada vez mais na palavra do Senhor crescimento e entendimento. Então, a relação que o evangelista faz em Gênesis é maravilhosa. Então, a gente precisa estar sempre linkando o Velho Testamento com o Novo para que a gente possa extrair as maravilhas do Evangelho do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus e agradeço a oportunidade que Deus possa nos estar guiando
e nos direcionando. Amém.